Bem, vamos lá, pessoal. Vamos aprender de Deus, né? Veja que muitas vezes um espinho, ele é de suma importância, né? Na vida de um ser humano. Muitas vezes a pessoa pede, né? Para Deus tirar isso dela. Ou então até abençoar ela com isso, com aquilo, tal. Mas Deus sabe que não é bem assim, né? Sabe que se for abençoar essa pessoa, provavelmente essa pessoa vai se ensoberbecer e com isso pode lhe acarretar consequências, né, duras por conta da soberba, né, por conta também de ela se desvanecer aí no pecado e com isso ela se perder e também receber castigos e muitos deles até letais. E é sobre isso aqui que nós vamos falar, porque assim o espinho é importante, né? Deus veio o espinho como um controle remoto, assim como você controla uma televisão, assim como você controla um carro, alguma coisa, o espinho é uma espécie de controlador. Existe controlador MIDI, né? Que está substituindo aí várias gravadoras aí. Hoje em dia tinha aquela mesa de som gigante lá, tá aquela espaçonave lá cheia de aparelho e tal. Hoje em dia não, com um controlador MIDI você faz um som bacana, digital, dentro aí de o seu home studio, né? É um controlador, né? E o ser videogame mesmo é um controlador, você está controlando ali um ser, um avatar, né? Mas quando se trata de seres humanos, muitas vezes tem seres humanos que Deus ele tem que controlar. Tá entendendo? E é sobre isso aqui que nós vamos falar. Preste minha atenção. Em 2 de Coríntios, capítulo 12, versículo 1 diz assim: Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Que Paulo está dizendo que vai passar as revelações e que também não vai ficar se gloriando das revelações. E no versículo 2 ele diz: Conheço um homem em Cristo. Conheço um homem em Cristo. Preste bem atenção, essas revelações só foram possíveis porque esse homem estava em Cristo. Tá entendendo? Que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, também não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. Aqui ele fala que esse homem foi arrebatado e é algo tão além da capacidade da compreensão humana que Paulo ele se perde, né? Ele não sabe, ele não define se é fora e se é no corpo. Paulo ele não consegue dar essa clareza, essa exatidão. Tá entendendo? Ele deixa em aberto, ele deixa na dúvida. Aqui estamos no campo do advérbio da dúvida. Tá entendendo? Mas que esse homem ele foi arrebatado. E que arrebatamento é esse? Não é um arrebatamento assim que os protestantes andam pregando aí, né? Que vai ter esse arrebatamento aí, essa fantasia aí, que foi tirada da imaginação de uma garota lá na Escócia, né? Uns séculos atrás lá. E que surgiu esse negócio de arrebatamento que nunca existiu, né? Isso aí também foi uma introdução, né? Que os protestantes fizeram, como muitas outras. Assim como antes dele, os católicos fizeram muitas heresias fazer valer por conta do poder que a Igreja Católica tinha. Tá entendendo? Mas Paulo fala de um arrebatamento em que esse homem sai. O que Paulo está tendo aqui é uma espécie também de EQM, né? O que é EQM? Uma experiência quase morte. Paulo vê então que ele vai ser arrebatado. Versículo 3: E sei que o tal homem, se no corpo, não sei, fora do corpo também não sei, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, do que ao homem não é lícito falar. Diz: De um assim me gloriarei, eu, mas de mim mesmo não me gloriarei.
senão nas minhas fraquezas. Então Paulo está falando aqui que não vai se gloriar de uma revelação dessa, né? Por conta que ia colocar ele na categoria, né, do maior apóstolo que tem, né? Ele poderia cair nessa armadilha aí. Mas ele falou, não vou me gloriar na minha fraqueza. Tá entendendo? Porque se eu quiser gloriar-me, não serei nesse, né? Não serei louco. Por, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê ou de mim ouve, para que me não exalte pela excelência das revelações. Foi-me dado um espinho na carne, preste atenção, e para que me não me exaltasse pelas revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desvie de mim. E aí, o que foi que aconteceu? Aconteceu, irmão, que essas orações de Paulo, claro, né, que Paulo não orou 3 vezes, né? Só que essas orações não foram ouvidas. E disse-me o Senhor, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tá entendendo? De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Ou seja, o poder de Jesus, né? As revelações, os dons, eles são mais aflorados no exato momento que você está realmente passando por situações mesmo adversas. Situações além de sua capacidade de você poder aí suportar, tá entendendo? É nessa hora aí que você vai ver quem é Deus, tá entendendo? Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Vocês estão entendendo? Então, veja que o espinho que Deus deu a Paulo, né? Foi um espinho que controlou Paulo. Mas por quê? Porque depois de Jesus, não teve nenhum homem na face da terra com tanta e tamanha capacidade que nem Shaul Shalia. Ele foi, né, discípulo de Gamaliel, foi ensinado aos pés de Gamaliel. Ele era poliglota, ele tinha cidadania romana, tá entendendo? Ele era intelectual, ele era bacharel, ele era muito rico. E Paulo, ele não foi escolhido por qualquer coisa, ele já excedia os seus em entendimento e conhecimento na sua época, ou seja, quando jovem, ele já era superior a todos eles, os seus colegas. Então Deus escolheu bem. E quando Deus quer escolher alguém inteligente, Deus sabe como fazer isso, com excelência. Tá entendendo? Então Paulo, ele não foi escolhido assim, de qualquer forma não. Paulo, ele foi realmente programado por Deus. Tá entendendo? Ele foi escolhido antes da fundação do mundo para poder servir a Deus. E o que é de Deus, meu irmão? O maligno não toca e não toma. Tá entendendo? E como Deus investiu muito em Paulo, sabe? Para controlar Paulo, os impulsos de Paulo, a ira de Paulo, né? Como Paulo era um cara muito assim, justiceiro, né? Deus, e também ele gostava de se exaltar muito, tal.
Deus controlou Paulo através desse espinho. Deu uma revelação a ele, ele ficou impactado e depois controlou ele. Mas veja o caso também aí de Davi. Davi, quando era um homem que era perseguido, né? Davi, ele era manso, ele era humilde, entendeu? Ele era um homem de oração. Davi buscava a Deus. Davi, ele realmente era diferente. E enquanto Saul estava no encalço de Davi, a todo vapor, querendo tirar a vida de Davi, Davi, vivendo em um estado de iminência de morte, em alta vulnerabilidade, porque quem estava correndo atrás de Davi e buscando a sua vida para destruí-la, era um monarca, era um rei, era um poder. E Davi sabia que não tinha chance contra essa pessoa, que era Saul. Tá entendendo? E Davi, meu irmão, chegou a ser considerado nessa época, nessa versão, como o segundo coração de Deus. Claro, né, que sabemos que isso aí é uma espécie de alegoria, mas foi o único, né, que foi chamado dessa forma, de segundo coração de Deus. Mas o espinho, né, de Davi era Saul. No exato momento em que Saul desceu à sepultura, não demorou muito Davi realmente mostrar quem ele era. Não demorou muito mostrar que Davi realmente tinha mais intenções. E aquele mundo, aquele lado oculto do mal de Davi começou a aflorar. E em um belo dia, ele, admirando uma mulher muito bonita chamada de Betseba, ele a chamou, né? Betseba era mulher de Urias, e aí Davi, ele a possui, Betseba. Não só a possui, como também engravida. Isso quer dizer o seguinte, que não foi uma vez só, né? Foi inúmeras vezes. Era o período realmente em que Urias, que era um cara muito fiel a Saul, depois ele passou a servir também a Davi. E Urias era um cara muito dedicado aos reis, ao rei Saul, e foi dedicadíssimo também ao rei Davi. Mas só que Davi jogou sujo com Urias, deixou ele beber, entendeu? Enviou uma carta para que deixasse ele isolado em uma batalha. Na frente da batalha, Urias morreu de forma covarde, tudo planejado por Davi. E na certa, Davi pensou que Deus ainda estava com ele, que Deus estava assinando aquelas coisas de embaixo ali, né? Porque ele viu tanta coisa ali, Deus fazer por ele na época que Saul estava perseguindo ele, que ele achou que Deus também estava com ele ali, mas não. A Bíblia diz que Deus é justiça. E o que foi que aconteceu? Aconteceu que, infelizmente, ele quebrou 3 leis. Ele furtou o que não era dele. Ele adulterou e ele matou. Ele cometeu 3 pecados em uma noite só. Davi fez isso. O homem que chegou a ser o segundo coração de Deus. Muito por conta de que o seu algoz, o seu espinho já não existia mais. E tem muita gente assim, irmão. Enquanto tá com espinho na carne, o espinho do desemprego, da doença, o espinho de alguma ameaça iminente de morte, né? Alguma espécie de espinho, ela tá ali buscando a Deus. Ó. O espinho do medo do amanhã, né? O espinho de não ter o que comer amanhã, tal. Seja qual for o espinho, essa pessoa tá ali, gente, buscando a Deus.
Mas vai que essa pessoa aí acerte em uma loteria, vai que essa pessoa acerte na Mega Sena para ver se ela realmente é isso mesmo. Tem uma frase que diz assim, ó, quer saber que é um homem? Dê poder a ele. Então assim, pessoal, aquele Davi, na versão de Saul, foi o Davi, meu irmão, espiritual, mas foi o Davi do espinho. Esse Davi, agora rei, com poder, realmente foi o Davi, meu irmão, extremamente desastroso, covarde, tá entendendo? E por essa questão, Deus permitiu que 3 filhos dele morressem e o inferno e a espada não saísse do lar dele, da família dele. Morreu o primogênito, morreu Anon, o irmão que o próprio Abisalaão matou. Abisalaão matou Anon, o próprio irmão. E mais tarde, o sobrinho de Davi vai matar Abisalaão. O sobrinho foi um desastre, sabe? De consanguíneos dentro do próprio lar. Tá entendendo? Foi a bagunça e o fruto do pecado de Davi. Coisa que realmente Davi não esperava. E Deus não assinou esses pecados de Davi. Tá entendendo? Então assim, pessoal, o espinho, muitas vezes, ele é importante. Pare de reclamar da sua vida, de coisas que realmente você está vendo que você queria que Deus tirasse de você. E muitas vezes Deus não tira. Deus não tira porque é uma espécie de espinho. Porque no dia que tirar, meu irmão, você não vê como foi a história, a trajetória do povo de Israel, não? O povo de Israel, quando eles estavam sendo humilhados, eles buscavam a Deus. Quando passava a humilhação, Deus agia, levantava alguém para poder livrar eles. Não demorava muito o povo voltar a pecar de novo. Era algo cíclico, sabe? E muitas vezes Deus tem que trabalhar com o espinho. Tá entendendo? E aí, esse espinho na carne de Paulo fez com que Paulo reconhecesse Deus. Aí Paulo diz bem assim, ó, que quando ele está fraco, é que ele é forte. Tá entendendo? Porque esse fraco que ele fala é o seguinte, é você estar em desvantagem o tempo todo. Você nunca vai estar na dianteira, você nunca vai estar na vantagem. Sempre você estará dependendo de Deus. E sempre depender de Deus é bom. Tá entendendo? Porque Deus age quando e como Ele quer, e não como eu e você quer. Tá entendendo? E aí, meu irmão, é algo realmente doloroso. Mas para Deus é bom e para a gente também é bom. A gente só não vai entender nada. Tá entendendo? E assim. E quais são os elementos do espinho? Paulo fala. Paulo diz aqui, ó. Paulo diz aqui. Em 2 Coríntios, capítulo 12. Pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, tá entendendo? Por amor a Cristo. Então, são esses espinhos aí que muitas vezes Paulo, ele tirava de letra porque ele tinha prazer nelas, em Cristo Jesus. Tá entendendo? Ele tinha prazer nessas fraquezas. Porque essas perseguições, essas angústias, essas calúnias, essas situações adversas, contrárias, que colocava Paulo em um estado de iminência de morte, em
alta vulnerabilidade, né? Ele sofria também segregação. Toda essa enxurrada aí, essa avalanche contra Paulo, onde ele era atacado, né, exponencialmente de todas as formas, de todos os lados, atacado de todas as frentes. Paulo só tinha uma coisa a fazer: recorrer a Deus. Então, Paulo se assemelhava muito a Davi na sua primeira versão. E foi ali também que Paulo escreveu suas maiores cartas, foi ali também que Davi escreveu os seus maiores salmos. Foram extraídos da dor da perseguição. Tá entendendo? Os salmos de Davi são canções que foram extraídas das angústias dele, das depressões dele. Tá entendendo? Das perplexidades, dos medos dele. Mas no exato momento em que Deus tirou, destruiu com Davi. O que Deus já não fez com Paulo. Veja o caso de Sansão também. Sansão era um cara mulherengo, meu irmão. O cara tinha uma força incrível. Deus não tirou. Deus não colocou espinho nem limite a Sansão. Sansão só fez se estragar. No final, o homem mais forte ficou fraco, cego e humilhado pelos inimigos. Tá entendendo? E muitas vezes eu dou graças a Deus pelo espinho, né, que eu tenho. Que são perseguições aí que vêm todos os dias, todas as horas. É chato, é doloroso, mas eu agradeço a Deus, porque é assim que Deus faz. Por outro lado, Deus ele vai levantar alguém para cuidar de mim, sabe? Alguém vai ter misericórdia. Então, irmão, esse é realmente o lado bom do espinho. O espinho machuca, desconforta, não nos dá paz nem conforto, mas é de suma importância. Porque o espinho é uma espécie de controle que Deus tem sobre nossas vidas, provando que Ele nos ama, Ele não quer nos perder, né? Como muitos se perderam, tá entendendo? No exato momento que Deus tira o espinho, se perdem. Isso aí fica claro, fica evidente, né? Que Deus continue nos abençoando.